Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês, nosso conteúdo da manhã. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir aquela moral de sempre, quem puder deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, beleza? Acompanha a gente também nas redes sociais, no X, no Instagram, dá essa moral aí para que a gente possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdo de Botafogo para vocês. Bom, ontem chegou ao final a nossa temporada histórica de 2024, né? O Botafogo foi eliminado no Mundial de Clubes aí pro Pachuca, né, de 3-0. 3-0 não foi um resultado que a gente esperava, mas foi algo que a gente poderia acontecer por conta do cansaço desse time, tá? O Botafogo, a gente precisa lembrar, eu sei que assim, hoje vai ter vários programas esportivos desde ontem, metendo o pau no Botafogo, tem aí alguns jornalistas, né, principalmente do UOL, falando um monte e comparando que 2021 também o Palmeiras foi a mesma coisa, o Flamengo. Esses caras estavam esperando uma oportunidade para falar mal do Botafogo. Isso é o correto. Nós, como torcedores de botafoguenses, a gente precisa entender que esses caras, eles nunca vão falar só bem do Botafogo. Mesmo que tiver que falar bem do Botafogo, eles vão falar, mas pode ter isso, isso e isso. Então, assim, a gente como botafoguense, a gente precisa entender que os jogadores do Botafogo são seres humanos. O corpo não aguenta. Os caras estavam esgotados, tá? Foi um bom jogo que o Botafogo fez? Não. Para mim, a minha decepção foi por alguns jogadores que entraram e realmente não mostraram a que veio. Por exemplo, o Alan, para mim, é um tipo de jogador que eu tinha uma expectativa muito alta nele, jogador de seleção brasileira, de Premier League, de Napoli. Então é um jogador que eu tinha uma expectativa muito grande, fiquei muito feliz quando ele foi contratado. E nesses 6 meses que ele está no Botafogo, ele não mostrou nada. E é um dos jogadores que tem um dos maiores salários hoje do time, porque é um jogador rodado, é um jogador de Europa. Então ele veio para ser titular. Só que quando ele chegou, a gente tinha o Gregory e o Marlon Freitas muito bem e que não deram brecha. Mas mesmo quando ele entrou, nas partidas que ele jogou, ele não foi bem. Então, assim, eu fiquei decepcionado não pela partida em si. Lógico, a gente fica chateado, tomar de 3-0, perder, normal. Mas eu fiquei chateado mais por desempenho de alguns jogadores. O Alan foi um deles. O Eduardo, assim, todo respeito ao Eduardo, é irreconhecível. Ele entra em campo, ele não faz nada, ele entra cansado. Então, assim, a gente não vai renovar com ele, né? Já foi comunicado que tá saindo. Então, assim, o Alan, o Eduardo, o Cuiabano, ele até foi, assim, ok, não comprometeu, deu um chute no gol. O Matheus Martins tentou fazer algumas jogadas, mas também não foi muito efetivo. O Tiquinho, quando entrou, Tiquinho tá muito mal. Eu já venho falando isso desde o meio do ano. Vídeos, nas lives que eu fiz com o Aldo, eu falei sobre o Tiquinho Soares. Não tá bem. E é um jogador que tem um salário alto também, tá? Tanto que quando o Botafogo contrata o Igor Jesus, ele não contrata o Igor Jesus para ser titular. Ele contrata o Igor Jesus para ser reserva do Tiquinho e disputar posição com o Tiquinho. Só que o Igor Jesus chega... na verdade, só que quando o Igor Jesus chega, o Tiquinho tá tão mal e o Igor Jesus chega tão bem que aí não tem discussão. Aí o Tiquinho vai pro banco e o Igor Jesus se torna titular absoluto. Então, assim, são esses alguns jogadores que a gente esperava um pouco mais dele, que eles pudessem entregar um pouco mais, porque a gente já viu eles entregando e não entregaram ao longo desse último semestre e na partida de ontem. Então, assim, foi uma derrota dura. Tomar 3-0 nunca é fácil, tá? A gente sabe aí que vão bater no Botafogo a imprensa, porque era isso que elas queriam. O Botafogo vem de um ano tão espetacular, ganhando 2 títulos, os maiores títulos do nosso país e do nosso continente, que faltava assunto para falar mal de Botafogo. Eles não tinham mais assunto para falar mal de Botafogo. Os assuntos negativos que eles queriam falar do Botafogo era: vamos ver como vai ser no ano que vem.
porque o Almada vai sair, Luiz Henrique vai sair, todo mundo vai sair, porque o Lyon tá não sei o quê, vamos ver se o John Texton vai continuar investindo. Agora não, agora é, olha, vexame no Mundial, humilhação, e a gente tem que ficar tranquilo, tá? Foi duro, não foi legal, mas a gente tem que entender que os jogadores estavam esgotados. Os caras deram a vida para vencer 2 títulos, os mais importantes da nossa história, o ano mais importante da história do Botafogo. Apenas o Flamengo de 2019 conquistou o que o Botafogo conquistou esse ano. Ah, tem o Santos, mas Taça Brasil era 4 partidas, então não tem comparação com 38 rodadas de brasileiro. Então eu coloco aí que só Flamengo e Botafogo conquistaram os 2 títulos nesse formato, que foi o Brasileirão de 38 rodadas e a Libertadores. Então a gente tem um ano histórico, tá, do Botafogo. Então vamos manter a calma, vamos ficar tranquilo. O Mundial, claro, a gente queria chegar na final, jogar contra o Real Madrid, todo botafoguense queria isso. Mas a gente sabia que seria muito difícil, os caras estavam muito esgotados. E aí também o Barbosa falou sobre o avião, né? Que não era um avião confortável, isso influencia. Os caras chegaram na terça-feira de madrugada para jogar na quarta-feira. Humanamente é muito complicado isso aí, tá? Então, assim, infelizmente o Botafogo está eliminado. Infelizmente acabou a temporada pra gente, porque por mim essa temporada não acabaria, porque foi uma temporada histórica pro botafoguense, e então assim, por mim não acabaria. Mas agora é sentar, rever planejamento, ver como vai ficar a situação do Arthur Jorge, tá? Falar um pouco sobre os jogadores que estão saindo, tá? Então a gente tem aí algumas confirmações já de saída do Botafogo. Tietê não vai ficar, o Marçal não vai ficar, Eduardo não vai ficar. Esses 3 que estão com contratos se encerrando, o Oscar Romero também não vai ficar, tá? Esses 4 que têm os contratos se encerrando e o Botafogo não vai renovar. E são jogadores, a gente tem que pensar que são jogadores de salário alto. Marçal tem um salário alto, Eduardo tem salário alto, Tietê tem salário alto, e o Oscar Romero eu acredito que seja o salário mais baixo, mas também tem um salário alto. Então a gente vai abrir aí na folha salarial um bom número aí para a gente poder ir atrás de outros jogadores para poder repor essas saídas, né? São jogadores que a própria torcida do Botafogo entendia que não tinha mais por que renovar, porque Tietchan já não vinha bem, Marçal até entrava bem, mas esse salário muito alto, e o Eduardo também não vinha bem, um salário altíssimo, tá? E o Oscar Romero foi meio que uma oportunidade de mercado ali para poder comprar o elenco, mas também quando entrou, poucas vezes ele foi bem no Botafogo, tá? E nós temos a situação de alguns jogadores que podem sair, alguns já comunicaram e outros podem sair, ser vendido, que é o caso do Almada, que foi para o Lyon, já tinha esse acordo, a gente sabia desde o momento, o próprio John Texton falou quando foi contratado, na entrevista, que ele iria para o Lyon, tá? A gente tinha esperança que ele pudesse ficar por conta do Super Mundial, mas como estava no contrato, não tinha muito o que fazer. Então é o Thiago Almada, que está indo para o Lyon. A gente tem a possibilidade aí de Luiz Henrique ser vendido ou ir para o Lyon. Já falei aqui, repito. O Almada eu até entendo, o Almada é argentino, a ligação dele com o Botafogo foi de 6 meses, então eu entendo ele tá indo para a Europa. O Luiz Henrique ir para o Lyon eu não vou entender, para mim ele vai dar um passo atrás na carreira dele. O Lyon hoje não disputa nem o campeonato francês, o título. Então assim, ele não vai para um time para jogar a Champions League, ele vai para um time que não disputa nem o campeonato francês. Então para mim, ele com 23 anos que ele tem hoje, ele vai dar um passo atrás na carreira dele. Então, se eu fosse ele, eu permaneceria por mais 6 meses no Botafogo. Com o nível da atuação dele, que ele teve esse ano e que vai ter, se ele ficar mais 6 meses, ainda mais no Mundial, ele teria toda a condição de chegar a um time de um porte maior e ele ser realmente vendido para estar no time e disputar campeonatos ou nacionais do país que ele for, ou até mesmo disputar Champions League, tá? Porque assim, ele saiu do Betis, um time que era 8º, 9º, 10º, 12º do Campeonato Espanhol, e ele vai para o Lyon, que vai ficar ali entre 7º, 8º, que é hoje que o Lyon disputa. Então eu não faria isso, tá? Então a gente tem a situação do Luiz Henrique, temos a situação do Igor Jesus. O Igor Jesus já tem proposta para sair, então é muito difícil que ele fique. E eu venderia também, porque assim, contratei ele
como o Botafogo, o John Textor contratou ele a custo zero e chega uma proposta de 30 milhões de euros, você não vai vender? Lógico que eu vou vender. Tá? Então seria Luiz Henrique, Igor Jesus. A gente também viu que ontem já tem propostas para o Cuiabano. Eu também venderia, se for o nível de proposta que está chegando aí, 12 milhões de euros pelo Cuiabano, eu, com todo respeito, eu gosto muito do Cuiabano, mas eu levo ele no aeroporto com laço e tudo. 12 milhões de euros, mais de 70 milhões de reais por um lateral esquerdo. Sendo que nós temos o Alex Telles, que é o titular, tá? E a gente pode ir atrás no mercado e ir atrás de outro lateral para poder ser reserva do Alex Telles. Tá se falando até em algumas contratações, mas isso aí a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Do mercado do Botafogo. Então, tem esses que já saíram por não renovar o contrato, que eu falei que foram 4. Tem o Almada, que já se despediu do Botafogo, está indo para o Lyon. E tem essas 3 situações que ainda pode acontecer de saída, que é Luiz Henrique, Igor Jesus e Cuiabano. O Botafogo precisa fazer dinheiro, a gente sabe disso. A gente precisa fazer a roda girar, precisa entrar dinheiro para a gente trazer mais jogadores. Já tem alguns nomes ventilados aí no Botafogo. Tem a situação do Gatito Fernandes também, que é um que tem o contrato se encerrando aí no final desse ano, mas existe conversas para poder fazer a renovação, tá? Então a gente vai estar acompanhando nos próximos vídeos aí, a gente vai falar sobre o mercado da bola do Botafogo, vamos ver como vai ser a atuação do Botafogo aí nesse mercado. Porém, o John Textor fez um vídeo ontem e falou que o ano que vem nós iremos fazer novamente, tentar entregar uma temporada tão boa como foi 2024. Então eu acredito que o Botafogo vai forte para o mercado, vai trazer jogadores que vai suprir necessidade. Talvez não consiga, tá? Não consiga, porque não é fácil encontrar um jogador no nível do Almada, mas vai trazer jogador muito bom também, principalmente para nossa liga, para poder fazer o Botafogo forte e que a gente possa continuar disputando todos os campeonatos, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, tá? Amanhã eu tô de volta com mais vídeo para vocês e a gente vai começar a falar sobre o mercado da bola do Botafogo, trazendo algumas informações também e trocando ideia aqui com vocês. Valeu? Valeu, rapaziada. Um abraço, hein?